aqui lendo um estudo de Lucas. Lucas a partir do capítulo 7 e o versículo 18 ao 35. A pergunta de João Batista. Da prisão em que está encarcerado, João Batista envia mensageiros para fazerem a Jesus uma pergunta franca que o deixa perplexo. Jesus é de fato o Messias? Como resposta, Jesus não faz afirmação alguma, mas aponta para os seus milagres, que são sinais messiânicos profetizados no Antigo Testamento. Ele passa então a honrar a grandeza de João. Versículo 29 a 30. Esses dois versículos não aparecem em Mateus nesse ponto, embora o sentimento que eles expressam ocorra de forma paralela em Mateus 21:31. Em algumas versões, NV e RSV em inglês, eles são colocados entre parênteses. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconhecem que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus. Eles frustraram o propósito de Deus. Essas atitudes contrastantes são associadas por Lucas com o batismo de João em 3:12. Ele registra a preocupação e o batismo dos cobradores de impostos, mas não faz menção dos fariseus. Confira Mateus 3:7. Vê comentário dessa seção muito importante em Mateus 11:2 ao 19. Letra D. Jesus é ungido. 7:36 ao 50. Jesus aceita o convite de um tal Simão, um fariseu, para uma refeição durante a qual uma mulher da rua entra e expressa sua gratidão a Jesus, ao molhar os pés dele com suas lágrimas, enxugá-los com seus cabelos e ainda ungí-los com o perfume de um frasco caro que ela havia trazido. O seu anfitrião fica bastante surpreso diante do fato de que Jesus tolera essa expressão de emoções procedente de uma fonte tão manchada. Jesus, com uma parábola acerca de 2 devedores, mostra que na profundidade do seu amor e devoção, ela demonstrou ser consideravelmente superior a Simão. Há tentativas de identificar esse incidente com a unção realizada por Maria de Betânia durante a semana da Páscoa, Mateus 26:6, Marcos 14:3 e João 12:3. Mas é difícil reconhecer nessa penitente sem nome a Maria, com cuja personalidade Lucas estava, na verdade, familiarizado. Lucas 10:39 a 42. Parece bem claro que houve, de fato, 2 incidentes desse tipo. Há muitas diferenças entre a história de Lucas, por um lado, e outros 3 evangelhos, por outro. Balmefort os esboça da seguinte maneira, Clarendon Bible, página 173. Pessoa, Lucas, um pecador. Marcos, Mateus, uma mulher. E João, Maria, de Betânia. Lugar, Lucas, Cafarnaum, na casa do fariseu Simeão. Marcos, Mateus, Betânia, na casa de Simão leproso. E João, Betânia, aparentemente na casa de Lázaro. Tempo, em Lucas é durante o ministério da Galileia. Marcos e Mateus é Semana Santa. E João, 6 dias antes da Páscoa. Objeção: não um profeta verdadeiro em Lucas. Em Marcos, desperdício de dinheiro. Em João, desperdício de dinheiro. Realizada por Simão em Lucas. Em Marcos e Mateus, alguns dos presentes. E por João, Judas Iscariotes. No livro de João, né, tá? Que foi realizado por Judas Iscariotes. Pode-se ver que os relatos de Mateus, Marcos e de João concordam em muitos detalhes, em contraste com Lucas,
Aliás, o único ponto importante em que um dos outros toma o partido de Lucas é no nome do anfitrião. Lucas e Marcos o chamam de Simão. Mas Simão era um nome tão comum que na realidade nada pode dizer acerca de sua dupla aparição aqui. Versículo 37. Certa mulher naquela cidade, uma pecadora, ela não tem nome no relato, ou por causa do relato e da descrição de Lucas, ou simplesmente porque ela não sabia o nome dela. Versículo 39. Simão é o típico fariseu, absolutamente seguro do que a lei exige dele e completamente incapaz de discernir que há circunstâncias em que a lei do amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo, transcende as minúcias das observâncias e regulamentos prescritos. Assim, ele atribui o fato de Jesus não denunciar a mulher por aquilo que ela é a um defeito no discernimento espiritual dele. O ponto importante da parábola dos dois devedores é que não é a ação da mulher que a torna merecedora do perdão. Antes, é a devoção espontânea de alguém que está consciente de já ter sido perdoado. Como diz Geldenius, página 236, a parábola ensina que a remissão de dívidas produz grande amor e não vice-versa. Letra E, mais uma viagem de pregação, 8 do 1 ao 3. A partir desse ponto, Jesus está constantemente em movimento, pregando o evangelho do reino de vila em vila e de cidade em cidade. Ele é acompanhado dos 12, mas também por um pequeno grupo de mulheres que mostram sua gratidão por bênçãos recebidas dele, colocando seus recursos à disposição dele e de seus seguidores. Versículo 2. Maria, chamada Madalena, mencionada novamente no grupo de mulheres fiéis que ficaram perto de Jesus até o final e foram ao túmulo dele na manhã da Páscoa. Marcos 15:40, Lucas 24:10, Mateus 27:56, 28:1. Versículo 3. Joana é mencionada também em Lucas 24:10, mas em nenhum outro lugar. Susana, não há outra menção dela. Tem havido conjecturas quanto à identidade de Cusa, mas não passam disso. O interessante é que Lucas tinha alguma informação acerca da corte de Herodes, Manaém, Atos 13:1. 9 parábolas, 8 do 4 ao 18. A jornada de pregações começa com um novo tipo de ensino, um ensino por parábolas. Grandes multidões se reúnem em volta dele e ele lhes ensina as verdades espirituais usando comparações com coisas conhecidas do dia a dia, como o semeador que lança a sua semente e a candeia, aquela lâmpada caseira tão comum. A descrição do semeador causa uma forte impressão em todos os que a ouvem, mas Jesus chama seus discípulos à parte e lhes explica a sua importância espiritual. É verdade que Jesus havia falado em parábolas antes disso, mas há ao menos 2 pontos que marcam a diferença. Em primeiro lugar, a parábola agora se torna o meio principal de instrução. Os capítulos seguintes deste evangelho contém as grandes parábolas que são a característica mais marcante e conhecida do ensino do nosso Senhor. Em segundo lugar, as parábolas são contadas de diversas formas, desde a comparação mais simples, passando por breves analogias e até provérbios, até as parábolas narrativas completas. Até aqui, em Lucas, as primeiras predominaram, mas a partir de agora, as grandes parábolas em forma de histórias são apresentadas. Versículos 5 a 8, a parábola do semeador. A versão de Lucas é mais breve do que a dos outros sinóticos. Por exemplo, ele omite as circunstâncias registradas por Mateus e Marcos de que ela foi ensinada de um barco a um público na margem. A parábola em si também é abreviada. O terreno pedregoso de Mateus e Marcos se torna pedras, uma expressão que não impede, de fato, a ideia de uma fina camada de terra para que a semente pudesse germinar. Mateus acrescenta a essa parábola uma série de outras que tratam todas do ensino dos céus. Vê comentário dessas parábolas do reino em Mateus 13, vê comentário da parábola do semeador em Marcos 4, do 1 ao 9.
Versículo 9 a 15. O uso de parábolas. O significado da parábola do semeador. Mateus e Marcos nos contam que os discípulos fizeram uma pergunta acerca de parábolas. Em geral, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Mateus 3,10. Que fizeram perguntas acerca das parábolas. Marcos 4,10. Lucas, por outro lado, relata que eles perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Versículo 9. Jesus respondeu às duas perguntas. Em primeiro lugar, com relação ao ensino por parábolas, ele associou a sua resposta com Isaías 6,9 e 10. Mateus dá essa resposta que de forma alguma é de fácil compreensão, com uma extensão considerável. Mateus 3, do 10 ao 15. Marcos a abrevia de forma bastante drástica. Marcos 4, 10 ao 12. Lucas a abrevia ainda mais. Em segundo lugar, Jesus prossegue e explica o significado da parábola do semeador. Todos os três sinóticos registram a explicação e suas versões diferem pouco uma das outras. Às vezes se sugere que porque, entre outras coisas, a explicação é um tanto alegórica no seu método, ele deve ter vindo da igreja primitiva e não do próprio Jesus. Mas, embora devamos concordar com o fato de que o ensino da maioria das parábolas é encontrado na história como um todo e não nos seus detalhes considerados um a um, há algumas parábolas, como a dos lavradores maus, Lucas 20, do 9 ao 18, por exemplo, que são claramente alegóricas. A do semeador parece que é uma dessas parábolas. Versículo 16 a 18, a parábola da candeia, uma analogia breve que Mateus coloca no Sermão do Monte, Mateus 5,15, e que o próprio Lucas repete em 11,33. Os versículos que seguem a analogia também são repetidos em outro lugar por Lucas. Confira 8,17 com 12,2 e 8,18 em 19,26 com 19,26. A luz brilha e é responsabilidade da igreja não permitir que seja escondida. Versículo 16, não existe também a responsabilidade por parte do ouvinte com relação e como ele ouve. Versículo 18. 10. O protesto da família. 8, 19 e 21. À medida que a fama de Jesus cresce, circulam histórias que dão aos seus parentes a impressão de que ele se tornou um desequilibrado mental e assim eles o visitam com a esperança de convencê-lo a voltar para casa. Mas ele se recusa a se submeter até aos mais preciosos vínculos terrenos e fala do círculo muito maior daqueles que são seus parentes pela fé e obediência. Vi o comentário de Marcos 3, 31 a 35. Observação: a questão da identidade dos irmãos de Jesus é debatida com frequência. Quem eram eles? Teólogos católicos romanos, no seu desejo de salvaguardar a doutrina não bíblica da virgindade perpétua de Maria, os consideram os filhos de um casamento anterior de José ou primos de Jesus, mas parece não haver razão para não interpretar estas palavras no seu sentido natural, como o fez Tertuliano, e assim admitir que foram filhos que nasceram mais tarde a José e Maria. 11 milagres, 8 do 22 ao 56. Vê comentário detalhado dessa sessão em Marcos 4, 35 e 5, 43. Os eventos seguintes registrados por Lucas são 4 milagres extraordinários. Jesus acalma a tempestade, versículo 22 a 25. Liberta o endemoniado e destrói os porcos, versículo 26 a 39. Ressuscita a filha de Jairo, versículo 40 a 42. E cura a mulher com a hemorragia, versículo 43 a 48. O Senhor e seus discípulos entram num barco para cruzar o mar da Galileia e é a primeira e única vez nos evangelhos que encontramos Jesus dormindo, exausto em virtude do trabalho. O seu sono é profundo demais para ser interrompido por uma tremenda tempestade que irrompe. Os aterrorizados discípulos o acordam e, pasmos, veem que a tempestade é acalmada por uma ordem dele. Quando chegam ao outro lado, na região dos Gesarenos, Jesus mal desembarca e já encontra uma figura estranha, nua e desgrenhada de um endemoniado que vive nos túmulos.
Os demônios que habitam nele são expulsos e recebem permissão de Jesus para possuir a manada de porcos que passa na região, que imediatamente estoura e se lança no mar. Os que cuidavam dos porcos tiveram a visão maravilhosa do ex-endemoniado, agora vestido em um perfeito juízo, mas em parte por terror e em parte por causa da perda de lucros dos seus porcos. Imploram que Jesus vá para outro lugar. O homem curado quer seguir Jesus como um discípulo, mas ele ouve a orientação de que pode fazer algo muito melhor se permanecer para testemunhar na sua própria cidade. A recepção indelicada de Jesus e o fato de o apressarem sem cerimônia a sair dali estão em forte contraste com a boa recepção que ele tem quando volta para o lugar de onde tinha vindo. Aqui mais um suplicante o encontra, dessa vez não um paciente, porque ela é somente uma menina de 12 anos, mas o seu pai, Jairo, o dirigente da sinagoga. Ele suplica a Jesus que venha e cure a criança. O Senhor, no entanto, interrompe sua caminhada para a casa de Jairo, a fim de curar uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia e agora se esforça para passar entre a multidão e tocar na borda do manto dele, crendo que dessa forma seria curada. O resultado dessa demora é a chegada de mais mensageiros de Jairo, dizendo que a menina já morreu. Não obstante, Jesus continua a sua caminhada e encontra a casa de Jairo tomada pelos pranteadores profissionais, mas visto que não quer tornar a ressurreição dos mortos um negócio teatral e espetacular, G.O.D. News, página 262, ele deixa todos de fora, a não ser os pais da menina e os seus 3 discípulos mais íntimos, e após entrar no aposento da morte com eles, realiza o segundo milagre de ressurreição, devolvendo a filha aos seus maravilhados pais. 5. Terceira viagem, 9 do 1 ao 50. Então aqui esse milagre aqui está no capítulo 8, né, de Lucas, que vai falar de pranteadores profissionais, né, no caso, que os caras que fazem o drama lá, né. É isso aí, achei engraçado isso aqui. 5. Terceira viagem, 9 do 1 ao 50. O ministério do Nosso Senhor está se aproximando agora de uma de suas grandes crises. A narrativa de Marcos, que Lucas seguiu até aqui de forma bastante fiel, parece se dividir em 2 partes. A primeira contando do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, Marcos 10:45a. A segunda contando daquele que veio dar a sua vida em resgate de muitos, Marcos 10:45b. Assim já vimos como a reivindicação de autoridade por parte de Jesus, capítulos 4 e 5, levou ao conflito direto com os judeus, capítulos 5 e 6, e como ele se apresentou para a sua partida ao apontar e treinar apóstolos, capítulo 6, e ao ensinar o povo em parábolas que não seriam facilmente esquecidas, capítulo 8. Durante todo o tempo em que esteve com eles, Jesus ensinou os seus seguidores. Agora Pedro chega ao ponto a que o Senhor os conduziu e num momento de percepção divina, ele enxerga que Jesus é o Messias. A partir desse momento, o ensino se torna mais sombrio no seu tom, pois eles precisam aprender que tipo de Messias ele vai ser, a saber, um Messias sofredor, como servo de Javé, em Isaías 42:53. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, Isaías 53:3b. Assim, a partir do momento da confissão em Cesareia de Filipe, Jesus começa a gravar na mente e no coração dos seus discípulos o que o espera. Versículo 22. Vê um ponto de vista diferente acerca do questionamento do Senhor e da confissão de Pedro no comentário de Marcos 8, do 27 ao 30. O material dessa sessão encontra paralelo em grande parte em Marcos, que provavelmente foi a fonte de Lucas. Além da confissão de Pedro, 3 eventos importantes são registrados, todos associados diretamente ao sofrimento de Cristo e às glórias que seguirão aqueles sofrimentos. 1 Pedro 1:11. Letra A.
Ele menciona a morte de João Batista, se o precursor precisa morrer. Isso aponta para aquele que deve seguir o mesmo caminho. Letra B. A multiplicação dos pães para os 5.000 lembraria o leitor não somente do maná no deserto, mas também do banquete messiânico prometido ao qual ele apontava. Letra C. A transfiguração conecta a glória de Cristo, transfigurado com o êxodo que ele deve cumprir. Primeiro, a viagem dos 12, 9 do 1 ao 6. Jesus envia os 12 a uma jornada de pregação. A versão de Marcos é semelhante, 6, 7 ao 13, Mateus 10, 5 ao 42. É um extremo e inclui algum material que Lucas coloca na recomendação aos 70. Vê comentário de Lucas 10, do 1 ao 20, e algum material de outro lugar. Vê comentário de Mateus 10, do 5 ao 42. 2. A morte de João, 9, do 7 ao 9. Os sinóticos mencionam a morte de João Batista nesse ponto sem afirmarem quando exatamente ela ocorreu. Mateus e Marcos descrevem o evento em detalhes. O terceiro evangelho meramente o menciona, embora seu relato de batismo seja seguido de uma nota, 3, 19 e 20, segundo a qual Herodes tinha encarcerado João. Vê comentário detalhado de Marcos 6, do 14 ao 29. 3. A multiplicação dos pães para 5.000, 9, 10 ao 17. Esse é o único milagre registrado em todos os 4 evangelhos. Marcos 6, do 30 ao 43. Mateus 14, 13 ao 21 e João 6, do 1 ao 13. Marcos e Mateus também trazem uma segunda multiplicação miraculosa dos pães para 4.000. Marcos 1, 8, do 1 ao 10 e Mateus 15, do 32 ao 39. Marcos conta como Jesus leva os 12 após o seu retorno a um lugar calmo para um período de retiro. Mateus sugere que para um período de retiro, Mateus sugere que isso é errado. Período de retiro, aí entre parênteses, Mateus sugere que isso seguiu o recebimento da notícia da morte de João. Fecha parênteses. Mas é impossível conseguir algum descanso, pois a multidão se ajunta e, vendo o grupo cruzar o mar, se apressa pela margem para encontrá-lo na sua chegada na outra margem. Um detalhe que Lucas omite. Assim, Jesus prega para eles e, quando o dia está quase terminando, questiona os discípulos acerca do que estes vão fazer para alimentar a multidão. João conta como André e Filipe, que são da região, fazem uma investigação e relatam a presença de um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Os sinóticos mencionam esse total de comida disponível, mas não o menino. Assim como a recebeu, o Senhor a toma, dá graças e, vendo que a multidão está sentada de maneira ordenada, alimenta todos de maneira miraculosa, com base nos 5 pães e 2 peixinhos. Ainda sobra tanto que enche 12 cestos, ou um tipo de bolsa que os discípulos, como judeus piedosos, carregavam para não dependerem da generosidade dos gentios. 4. A revelação da sua pessoa e primeira predição do seu sofrimento, 9, 18 ao 27. A grande confissão de Pedro em Cesareia, de Filipe, de que Jesus é de fato o tão esperado Messias, é o divisor de águas da narrativa do Evangelho. A partir daí, a sombra da cruz domina toda a história. Jesus se dispôs a ir para Jerusalém para sofrer lá. Observações detalhadas estão no comentário de Marcos 8, 27, 38 e Mateus 16, do 13 ao 27. Lucas faz suas próprias e interessantes contribuições. Ele omite a censura de Pedro a Jesus após a predição da Páscoa e a resposta de Jesus. A omissão, indubitavelmente, é propositada para evitar um incidente que poderia refletir de forma desfavorável sobre o apóstolo. Reed, página 130. Ele também omite a referência a Cesareia de Filipe, mas, por outro lado, inicia de forma característica o seu relato com Jesus orando, versículo 18. 5. A transfiguração, 9, do 28 ao 36.
a transfiguração, Marcos 9, do 2 ao 8 e Mateus 17, do 1 ao 8. É a continuação natural do incidente anterior, com sua predição de sofrimento. Deus anuncia a sua aprovação do céu, como fez quando, no seu batismo, Jesus voluntariamente abraçou a missão com tudo que sabia que ela acarretaria. Só quando Jesus contou aos seus discípulos o que ele estava enfrentando foi que eles viram a verdadeira glória dele. Alguns dias após a confissão, ele leva Pedro, Tiago e João à montanha para orar. A sua aparência é transfigurada com glória, e 2 visitantes celestiais, Moisés e Elias, conversam com ele com respeito aos seus sofrimentos vindouros. Pedro quer tornar a experiência permanente ao construir 3 cabanas, assim oferecendo honras iguais a Moisés, a Elias e a Jesus. Do céu, Deus anuncia a singularidade de seu filho. Então Moisés e Elias não são mais vistos permanece somente Jesus. Versículo 28, subiu ao monte. Foi no monte que Moisés pediu para ver a glória de Deus. E mesmo que isso não lhe tenha sido concedido, sua face brilhou tanto que ele teve de cobrir o rosto com um véu para proteger o povo. Êxodos 33, 18 ao 23 e 34, 29 a 35. Foi também no monte que Elias, que veria a glória de Deus, antes de morrer, viu a manifestação do seu poder. 1 Reis 18. Versículo 29, enquanto orava, um toque característico de Lucas. Versículo 31, a partida de Jesus. A palavra grega é o nosso termo êxodo. Moisés, que tinha conduzido o povo para fora do Egito e para a libertação do primeiro êxodo, fala com aquele cujo êxodo vai trazer a libertação do pecado. Versículo 34. Uma nuvem apareceu e os envolveu. A nuvem que obscurece. Vou ler aqui de novo. Moisés, que tinha conduzido o povo para fora do Egito e para a libertação do primeiro êxodo, fala com aquele cujo êxodo vai trazer libertação do pecado. Versículo 34. Uma nuvem apareceu e os envolveu. A nuvem que obscurece é um símbolo conhecido da presença divina no Antigo Testamento. Êxodos 40, 34, Levíticos 16, 2, 2 Crônicas 5, 13, etc. Versículo 35. A mensagem no batismo, citada em Salmos 2,7 e Isaías 42, 1. A voz acrescenta mais uma frase. Ouça no Deuteronômio 18:15. Versículo 36. Jesus ficou só. Ali os profetas serviram ao seu turno e passaram. Aquele que é o cumprimento de ambos é o único que permanece. 6. A cura do endemoniado. 9. 37 a 43. A experiência no topo da montanha é seguida, como tantas vezes, de retorno devastador às coisas cotidianas. Voltando à colina mais uma vez, eles precisam enfrentar a impotência dos seus colegas discípulos em expulsar um demônio. Vê o comentário de Marcos 9, 14 ao 29. 7. Segunda predição de sofrimento. Último ministério na Galileia, 9, 44 ao 50. Os versículos finais da primeira seção do relato que Lucas faz do ministério de Cristo incluem 44 e 45 a segunda predição do sofrimento. A versão de Lucas é muito breve, não mencionando especificamente nem a crucificação nem a ressurreição. Versículo 46 a 48. Chamando uma criança para ficar ao seu lado, Jesus censura os discípulos por seu desejo de preeminência. Veja um relato detalhado do incidente no comentário de Mateus 18, do 1 ao 5. Versículo 49 a 50, uma advertência contra a falta de amor do exclusivismo. Observações mais detalhadas acerca dessa última seção podem ser encontradas no comentário da versão mais abrangente de Marcos, Mateus 9, 31 a 41.